Ok? Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Vamos ler os versículos 1 e 2, e depois os versículos de 24 a 27. 1 e 2 e 24 a 27. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linguagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 24. 70 estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Vamos ler também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, versículos 15 a 22. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença. Queremos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz. Senhor, nesses dias que estamos vivendo, nesses dias de tantos desafios, de coisas tão inesperadas, coisas nunca antes vistas, nós precisamos da luz da tua palavra para entender os teus caminhos. E é por isso que nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Traz da tua luz sobre as nossas trevas. Ó, Senhor, não nos basta informações, não nos basta conhecimentos,
Queremos informações e conhecimentos, mas ungidos pelo teu Espírito Santo, de forma que a tua revelação venha trazer luz sobre as nossas vidas e possamos andar nesses dias que vivemos de forma digna, preparados para a tua vinda. Senhor, ganha os nossos corações. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Seguimos hoje, irmãos, com as nossas reflexões na palavra de Deus sobre as coisas do fim. Nós entendemos que considerar os eventos do fim, as profecias da palavra de Deus sobre os últimos dias, é algo particularmente apropriado, devido à natureza dos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos assistindo a algo inédito, nunca visto antes, nunca experimentado antes pela humanidade. Nós estamos vendo o mundo se comunicando, países, povos, nações em contato, experimentando as mesmas coisas, compartilhando uma experiência singular, jamais vista, que é o enfrentamento dessa pandemia. Já passados muitos dias de que ela está instalada entre nós. E tudo isso está mudando o nosso mundo, tudo isso está transformando não só a nossa vida individual, no nosso isolamento que temos vivido, mas também está transformando as relações sociais, a cultura, a economia, e está redefinindo o futuro. Estamos, inclusive, pela grande diminuição das atividades de entretenimento, nós estamos forçados a olhar para nós mesmos e para as coisas que estão ao nosso redor e tentar entendê-las. E como nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, precisamos olhar para a palavra de Deus para descobrir qual é o intento de Deus com isso tudo, em que o propósito de Deus está sendo realizado através dessas coisas. Por isso que nós estamos meditando nesses assuntos e já estamos, então, na 6ª mensagem a respeito disso. Por que esse período da grande tribulação ficou para o final? Já consideramos até o reino milenar, que vem depois disso. Qual é a razão? Bom, na verdade, irmãos, é que eu preferi seguir uma ordem positiva das coisas. Nós, os remidos do Senhor, comprados pelo seu sangue, nós não fomos chamados para passar pela tribulação. Nós fomos chamados para sermos arrebatados. Nós fomos chamados para que, na plenitude do tempo, nós fôssemos levados desse mundo para a presença do Senhor. Esse é o nosso chamamento final. Nós sabemos que haverá uma tribulação, e ela foi designada, ela está descrita em textos no Antigo Testamento, como, por exemplo, Jeremias, capítulo 30, versículo 7, quando o profeta fala da angústia de Jacó. Existem várias referências a esse tempo de angústia para Israel, que ainda não se cumpriu, que ocorrerá no fim dos tempos. Deus usará esse tempo para trazer o seu povo terreno de volta para si. Mas isso não foi destinado para nós, povo celestial de Deus. Por isso que nós vimos esse tema das coisas do fim nessa sequência que vimos até agora. Começamos falando sobre os sinais dos tempos. Os muitos sinais que nos são dados, muitos deles já cumpridos, e aqueles que ainda faltam, para nos colocarmos nessa perspectiva, em que, inclusive, essa pandemia que nós estamos vendo ao nosso redor, que o número de anos de que falara o Senhor,
que está em curso. O coração Isso deve nos chamar cumprirei. O a atenção. coração Tudo ok, Antônio? Isso faz parte de um programa, irmãos. Existe um programa divino que está em curso. Essas coisas não são ao acaso, não são eventos fortuitos, eventos assim acidentais. Boa noite, irmãos. Isso deve nos chamar a olhar para o Senhor. Por isso que nós vimos os sinais dos tempos, Boa noite, em primeiro irmãos. lugar. Depois nós vimos que, das profecias que faltam se cumprir ainda, o arrebatamento é provavelmente a primeira que deverá ocorrer. E por isso nós devemos vigiar e orar. Estar preparados para esse evento, que em breve deve acontecer. Depois vimos sobre a vida vencedora, para que ele próprio a vida do vencedor, traga a que é solução. aquele que será arrebatado. Israel antes da deveria tribulação. Nós vimos a natureza dessa vida. o pacto É a vida do Senhor e em através nós, disso eles a vida daquele que venceu. E se nós permanecermos nele, ele tem então nós podemos viver a vida vencedora. De outra forma, não há jeito. Nós não podemos vencer, porque ele é o vencedor. E a sua vida em nós é a vida vencedora. Nós vimos levantar também que os essa corações vida vencedora é vivida na igreja. Não é uma vida individual. Ela é uma vida relacional, vivida junto com o corpo de Cristo. E aqueles que vencem, eles vencem na igreja, eles vencem pela igreja do nosso Senhor Jesus, meu Pai. Nós vimos que essa vida vencedora, que é arrebatada, ela pode comparecer perante o tribunal de Cristo. Foi o nosso quarto tema. Nesse tribunal vai haver recompensa, galardão. E tudo, seja grande, seja pequeno, até as intenções do coração, será recompensado na presença de Deus. E o que não for dele, o que não estiver fundamentado em Cristo, aquilo cujo material não foi o próprio Cristo, cuja substância não foi a própria vida de Cristo, isso será queimado. Mas isso não implica em perda de salvação, irmãos, mas perda de recompensa, perda de gozo no reino milenar, que foi o nosso tema anterior, a quinta sessão. Quando falamos sobre esse reino que será introduzido na terra, o reino pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. 1000 anos que o Senhor vai governar sobre essa terra. 1000 anos de um governo perfeito. Na velha terra, nessas condições que nós vivemos hoje, o inimigo acorrentado será a era de ouro de toda a nossa civilização, com o nosso Senhor governando por 1000 anos. Hoje nós voltamos um pouco atrás para falar sobre a grande tribulação. E a grande tribulação está fora dessa sequência, porque a grande tribulação não é algo que nós possamos desejar passar por ela. Não é, em essência, algo muito negativo. Ela representa os juízos que serão trazidos sobre essa terra. No final desta dispensação. Através desses juízos, o Senhor vai purificar a terra de tudo aquilo que não deve entrar no reino milenar. E, ao mesmo tempo, o Senhor vai resgatar o seu povo terreno, Israel, para este reino milenar. O tema da grande tribulação, ele aguça muito a nossa curiosidade, irmãos. Nós sempre ficamos curiosos com esse tema. Esse tema tem muitas coisas incomuns, coisas extraordinárias. Esse tema trata de bestas, de perseguições, trata de coisas, de poço do abismo que é aberto, de gafanhotos, grandes guerras e coisas desse tipo. E nós, seres humanos, que somos muito curiosos, temos curiosidade para saber a respeito desse período.
se nós estudarmos esse período, nós vamos ver que é bom saber sobre ele, mas ninguém vai ter vontade de participar dele. E pela graça de Deus, ao conhecermos a grande tribulação, nós podemos ser encorajados a viver de forma a sermos livrados desse período. O que é a grande tribulação? Os versículos que nós lemos agora há pouco descrevem essa tribulação. Ela faz parte de um programa estabelecido por Deus. Deus tem um programa eterno que ele revela nas suas escrituras. Esse programa, ele está centrado em dois eventos principais. O primeiro evento principal da revelação divina é a primeira vinda do nosso Senhor. O segundo evento é a segunda vinda do nosso Senhor a esse mundo. A primeira vinda do Senhor é o foco profético de Daniel. O livro de Daniel ele está focado na primeira vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor é o foco do livro profético de Apocalipse, escrito por João. Então nós vemos esses dois livros de profecia focados nos dois eventos principais de um programa divino. Um programa que Deus estabelece para essa terra. Daniel descreve a parte final desse programa divino neste capítulo que nós lemos, no capítulo 9. Principalmente nessa profecia dos versículos. Nessa profecia de Daniel, existe um contexto que é importante. Essa profecia começa com Daniel estudando as Escrituras. Daniel estudando o livro do profeta Jeremias. Nós sabemos que Jeremias profetizou, registrou suas profecias. As suas profecias foram levadas ao rei. O rei queimou o rolo de profecias que Baruque registrou, a profecia de Jeremias. Mas Deus deu de volta a Jeremias a palavra profética, ele a registrou, e nós sabemos que, de alguma forma, Jeremias tinha aquilo escrito. Jeremias foi para o Egito ao final da sua vida, e lá morreu. Mas, de alguma forma, aqueles originais, cópias deles, foram levadas até o outro lado do mundo. Para o Egito, Daniel estava exilado na Babilônia. De alguma forma, a palavra de Deus, a palavra do seu profeta, chegou até as mãos de Daniel. Aqueles rolos. E quando ele estava estudando a palavra profética dada a Jeremias, ele entendeu que os 70 anos de exílio do povo de Israel na Babilônia haviam se cumprido. Daniel fez as contas. Ele sabia muito bem quando tinha começado, porque começou com ele próprio. Quando muito jovem, foi levado cativo na primeira leva dos judeus que foram exilados. E ele calculou e ele viu. O tempo é chegado. Qual foi a reação de Daniel? Não foi fazer uma campanha entre os judeus, fazer palestras, cartazes. Daniel viu a palavra de Deus. E Daniel, então, foi orar. E ele faz uma longa oração nesse capítulo 9. Uma oração de confissão. Uma oração de humilhação diante de Deus. Confessando o pecado do seu povo como se fosse seu. E ele pede que o Senhor tenha misericórdia e cumpra a sua palavra para
a terra prometida. E permita que haja novamente uma cidade santa, Jerusalém, que haja um templo de Deus, para que o testemunho de Deus nessa terra seja resgatado, seja restaurado. Por isso, Daniel orou, pedindo o cumprimento, pedindo que Deus movesse a sua mão para cumprir a sua palavra. Deus responde essa oração. Enquanto ele orava, o anjo Gabriel vem e traz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que não somente o povo realmente voltou, Deus moveu o coração de Zorobabel. Deus levantou o rebanho e eles retornaram e construíram o templo. Mas Deus, juntamente com isso, traz uma nova palavra em que o seu programa para o futuro está estabelecido. E esse programa, meus irmãos, é um programa de 70 semanas. E nós vemos aqui, a partir do versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. O que são essas 70 semanas? No original, não são semanas. No original, são 70 setes. Então, toda vez que aqui aparece a palavra semanas, na verdade, são setes. 70 setes. Isso quer dizer, pelos 70 anos, pelo cumprimento dos 70 anos. Mas Deus responde a Daniel, dizendo que ele vai dar 7 vezes 70 anos. Esses 7 vezes 70 anos serão muito mais amplos que o mero retorno do povo à sua terra. Mas eles serão o espectro de tempo no qual todo o propósito de Deus para essa dispensação irá se cumprir. Então, Daniel orou por algo que era o seu encargo de coração. Deus amplia a sua visão e mostra a Daniel que, sim, ele irá cumprir. O povo vai retornar, o remanescente será levado de volta à terra, mas haverá 70 vezes 7. 70 setes, 490 anos. O programa de Deus levará até se cumprir completamente. É interessante que a divisão dessa profecia é curiosa. No versículo 25, nós temos ali, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido, ao príncipe, semanas e 62 semanas. Não se distraia com essa pequena divisão entre 7 semanas e 62 semanas. Tá? Provavelmente isso aqui se refere à ordem para reedificar Jerusalém, dada pelo rei Artaxerxes a Neemias, e o término das muralhas da cidade, o término da construção total da cidade. E depois disso tem mais 62 semanas. O que importa aqui é que o versículo 25 nos fala de 69 semanas. Ou 69 vezes 7. 483 anos. Nós não vamos repetir o que já falamos em outra ocasião. Mas esse período, ele fica muito próximo do período em que se manifestou o Senhor Jesus na terra de Israel. Então, aqui nós temos um programa. Essas 70 semanas
elas têm uma primeira parte que são 69 semanas, ou 69 vezes 7, que dá 483 anos. No versículo 26, nós ficamos sabendo o que acontece nesse primeiro período desse programa divino que é anunciado a Daniel. E há algo muito importante para ele, para Daniel. Porque lá no versículo 25, nós vemos que a ordem começa, mas o final do período é até o ungido, o príncipe. Quem é esse ungido? A palavra hebraica aqui é Messias. Se traduzíssemos para o grego, seria Cristo. Esse ungido aqui é o Cristo, o Messias prometido. Quando Daniel ouve essa palavra, meus irmãos, eu fico imaginando o que se passou no seu coração. Que, pela primeira vez, um profeta de Israel, promessa de Deus, mensurável e concreta, o Messias há de vir, e virá neste tempo. Isso é algo maravilhoso. Eu imagino como o coração de Daniel não ficou empolgado ao ouvir essa revelação. Ele já era idoso. Ele já tinha muitos anos. Seguramente, irmãos, mais de 80 anos, talvez 90. E ele recebe essa promessa: o Messias virá. O povo está voltando. O povo vai voltar, porque o Messias virá. O ungido virá. Que maravilha! Essa é a primeira vinda do Senhor. Olha o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Esse é outro fato que certamente deve ter falado muito ao coração de Daniel. O ungido será morto. Daniel certamente conhecia a profecia de Isaías. O ungido teria que ser morto. Depois das 62 semanas, depois da manifestação do Messias, ele seria pregado numa cruz. E o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade. Nós sabemos que isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Cerca de 40 anos depois que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou. Meus irmãos, eu falo principalmente aos mais jovens. Olhe para as profecias já cumpridas. Veja a precisão com que essas profecias foram cumpridas. E creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é segura, certa. A palavra de Deus é eterna, infalível. E assim como tudo isso já se cumpriu, o que ainda falta, o pouco que falta, vai se cumprir da mesma forma. Nosso Messias já veio e já morreu por nós na cruz do Calvário. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem é esse ele? O príncipe anterior não pode ser, porque o fim dele foi num dilúvio.
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui nós temos a semana que faltava. Até o ungido 69. Aqui nós temos a semana de número 70. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Veja só, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui, meus irmãos, nós vemos sacrifício e oferta de manjares. Isso significa que o templo de Jerusalém foi reconstruído. No entanto, no versículo anterior, 26, nós vimos que ele foi destruído. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, o príncipe e o templo, que estão implícitos no versículo 26, não são os mesmos do versículo 27. No versículo 26, há um templo destruído e um príncipe. No versículo 27, nós temos um novo templo e um novo príncipe que permite que sejam feitos sacrifícios e ofertas. Meus irmãos, vocês entendem aqui? Entre as 69 semanas, a 70ª, a de número 70, existe um intervalo. Existe um intervalo de tempo. A profecia está nos informando isso. Esse intervalo de tempo aconteceu porque Israel, o povo terreno de Deus, rejeitou o seu Messias. Por causa disso, foi posto de lado. Entrou a era da igreja, a dispensação da graça nesse intervalo. Para Daniel, à distância, talvez fosse difícil perceber isso. Ao final de tudo, Daniel está intrigado, no capítulo 12 do seu livro. E o anjo o conforta dizendo: sela. O livro está selado. O livro de Daniel, até o fim. Mas quando nós chegamos no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz a João: não seles este livro de profecia. Com o Apocalipse, Daniel fica aberto para nós entendermos. Esse príncipe, na última semana, fará uma aliança com os judeus. Um templo será reconstruído. E lá serão oferecidas ofertas e sacrifícios. Mas na metade da semana, será rompida. Nós já vimos que essa aliança, essa semana, são 7 anos. 7 anos estão em suspenso. 7 anos faltam se cumprir. Quando esses 7 anos começarem, essa aliança será firmada. Mas, na metade dela, aos 3 anos e meio, após o tempo ter funcionado, sacrifícios terem sido oferecidos, ofertas, festas terem sido celebradas, após 3 anos e meio, algo acontece. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
Meus irmãos, muitos são aqueles que dizem que Israel foi rejeitado nos planos e propósitos de Deus. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. E em Romanos, no capítulo 11, nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre isso. Romanos 11, 1 e 2. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Até aqui. 2 vezes aqui Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo. No versículo 15, a minha tradução diz assim, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então, aqueles que têm a revista atualizada, quando diz rejeitado, no capítulo 11, versículos 1 e 2, é rejeitado mesmo. O termo grego é rejeitado. Agora, quando no versículo 15, é outra palavra. E essa palavra aqui no versículo 15 é terem sido eles postos de lado. Eles foram, por um tempo, colocados de lado. Porque se o fato de terem sido eles postos de lado trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Vocês percebem, há um propósito grandioso na restauração de Israel. Deus tem esse propósito. Deus quer restaurar o seu povo terreno. Deus tem um propósito para esse povo no milênio, aqui na terra. E Deus está empenhado nisso. Nós sabemos que coisas têm se cumprido em Israel. A nação voltou. O povo voltou. Parte dele, pelo menos. A capital, Jerusalém, voltou. E as tribos estão retornando. Muitas já estão de volta. Isso é apenas externo. Mas Deus quer restaurar o coração desse povo para Ele mesmo. Ele vai fazer isso. E quando isso acontecer, o seu restabelecimento será vida dentre os mortos. A grande tribulação, um dos seus maiores propósitos é esse. O mundo é o resgate, a restauração do povo terreno de Deus para Ele mesmo. Em Mateus, por que eu falei todo esse tempo, meus irmãos, de Daniel? Porque essa última semana de Daniel, ela é coincidente com a grande tribulação. E nessa semana que vão ocorrer esses a restauração do templo, a restauração dos sacrifícios e ofertas no templo de Jerusalém e a sua interrupção no meio da semana. Esse é o primeiro dado que nós temos. No texto de Mateus 24, no sermão profético do Senhor Jesus, nós temos uma descrição desse período de grande tribulação, da boca do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos diz que nesse tempo haverá grande tribulação. Versículo 21. Como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Meus irmãos, nós somos exagerados na forma que descrevemos as coisas. Quando nós queremos dizer que nós não gostamos de alguma coisa, nós usamos os piores adjetivos. Ah, isso é horrível, pavoroso.
Quando nós queremos dizer que algo é bom, nós exageramos dos adjetivos. É maravilhoso. A natureza humana é assim, mas o Senhor Jesus não é assim. Se o Senhor Jesus diz que haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais, isso significa que esse será um período de terror indescritível. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O Senhor descreve assim esse período da grande tribulação. Essa parte aqui é principalmente dirigida aos judeus, que passarão por esse período. Os judeus, obviamente, né, irmãos, os judeus que não creem. Aquele que é racialmente judeu e que creu no Senhor Jesus, ele espiritualmente deixou de ser judeu. Ele se tornou um cristão. Ele nasceu de novo. Mas os judeus não nasceram de novo, eles vão passar. Então o Senhor Jesus aqui está falando desse período da grande tribulação. E ele, no versículo 15, o Senhor menciona o profeta Daniel. E aqui nós temos alguns detalhes sobre aquilo que Daniel falou O Senhor Jesus diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Abominável da desolação. Esse abominável da desolação, ele está implícito em Daniel 9:27. A abominação desoladora. E ele está também em Daniel 11:31 e 12:11. Eu só cito os versículos para os irmãos saberem. É o príncipe de Daniel 9:27, que faz uma firme aliança com os judeus, com o povo de Israel. Ele permite que o templo seja reconstruído. Ele permite sacrifícios e ofertas. Mas aqui, ele está no lugar santo. Vocês percebem? Ele entrou no recinto sagrado do templo, indevidamente. Ele entrou no lugar que somente os sacerdotes podem entrar. Ele entrou no lugar santo. Não somente ele interrompeu o sacrifício e as ofertas, mas ele profanou o templo. Paulo explica um pouquinho mais. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de... Segunda Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. De modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos que esse mesmo abominável da desolação é o homem da iniquidade, o filho da perdição.
ele chega ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meus irmãos, aqui nós começamos a chegar no livro de Apocalipse. O anticristo. Apocalipse, capítulo 13. Lá nós vemos que a besta e o falso profeta, o falso profeta, o falso espírito, ela vai exigir culto, vai exigir adoração. E aqui nós vemos que esse personagem que está dentro do templo, assentado, é o próprio anticristo. Muitos intérpretes dizem que ele vai colocar uma imagem sua dentro do templo. O fato é que o pacto que os judeus fazem com ele, na ilusão de que poderão recuperar a sua religião, é desfeito. Coloca por tio, meu só tem 28. Interrompeu alguma coisa aí, Antônio? Não, tá certo. Certo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, como o profeta Daniel, o Senhor Jesus no seu sermão profético e o apóstolo Paulo, eles nos fornecem o quadro completo do que vai acontecer nesse momento. Isso marca o que o Senhor Jesus chama de início da grande tribulação. Alguns autores dizem que nesta semana de anos, nesses 7 anos de Daniel, os 7 anos são a grande tribulação. Se nós tomarmos a expressão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus aqui ele não está dando um nome para esse período, ele está simplesmente falando de que esse período será realmente terrível. Haverá tribulação como nunca houve antes. Né? Mas se nós tomarmos literalmente, então a grande tribulação seria esta segunda parte. Os primeiros 3 anos e meio, quando os judeus têm o seu templo e podem oferecer os seus sacrifícios, certamente são anos menos violentos do que a segunda parte, a segunda porção dessa semana, de 3 anos e meio. Quando, aí sim, será manifesto o caráter bestial do anticristo. Então, somente recapitulando, irmãos, Daniel nos fala de 7 semanas, ou 7 anos. A última semana, Daniel nos fala, na verdade, de 70 semanas. Né? E existe uma semana, que é a de Daniel 9, 20. Essa semana está em suspenso. Ela é separada das outras 69 semanas. Entre essas 69 semanas e a última semana, entrou a dispensação da graça, a era da igreja. Mas nós temos visto que o cumprimento dos sinais indicam que essa dispensação se aproxima do seu fim. E que Deus prepara a sua nação terrena, a sua cidade, e ainda não tem o tempo para que essa semana comece. Nós não sabemos quando essa semana vai começar. Mas nós temos o quadro preparado para que esse período de grande tribulação se inicie. Podemos chamar os 7 anos de grande tribulação. Alguns autores preferem chamar de tribulação a primeira parte e grande tribulação a segunda, não importa. O que importa, meus irmãos, é que essa semana que está para se iniciar será marcada pelo aparecimento dessa figura sinistra, o anticristo, sobre a terra. E esse período, a grande tribulação, ele serve para
expressar o momento em que este mundo viverá uma época sem paralelo em termos de iniquidade e pecado. Quando se iniciará esta semana? Como já dissemos antes, não sabemos. O dia e a hora da vinda do Senhor, nós não podemos determinar. Mas uma coisa é verdade, o Senhor nos deu muitos sinais para observar. Nós podemos ver. A vinda do Senhor se inicia, como já falamos, com o arrebatamento do filho varão, das primícias, daqueles que estão vigiando e orando. E quando, segundo o Apocalipse 12, nós já lemos lá, quando aquela mulher, que identificamos como a igreja, ela gera de dentro de si o filho varão. Aquele filho varão, ele está sendo aguardado pelo dragão e por todos os seus anjos caídos. Existe uma enorme mobilização das trevas para destruir esse filho varão. No entanto, nós vimos que o filho varão é arrebatado até o trono de Deus. Logo que esse arrebatamento acontece, e nós sabemos que esse filho varão se refere aos vencedores da igreja, quando nós olhamos no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 24 a 27. A promessa aos vencedores na igreja de Tiatira, que vão reger as nações com cetro de ferro. Mas quando esses vencedores são levados ao trono, meus irmãos, o que acontece em seguida, lendo o capítulo 12 de Apocalipse? Imediatamente, Satanás é lançado sobre essa terra. Satanás e as suas hostes são lançados sobre a terra. Satanás, ele foi expulso do terceiro céu, do lugar, do trono de Deus, do lugar onde Deus e os seus anjos reinam eternamente. Ele está no segundo céu, provavelmente ocupando essa galáxia. Mas agora ele é lançado aqui na Terra, limitado a essa Terra. A sua atuação agora está concentrada sobre a superfície desse planeta. E é por isso que esse período que nós estamos estudando se chama Grande Tribulação. Meus irmãos, lá em 2 Tessalonicenses, nós lemos agora mesmo, e podemos voltar ali, fala algo muito interessante em relação a isso. Se nós voltarmos para o capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, se nós continuarmos lendo, nós sabemos que ali Paulo está falando sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai se assentar um dia no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E no versículo 6, Paulo continua a falar sobre ele. Ele diz assim: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em própria. Com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, versículo 8, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui nós vemos que enquanto nós estamos aqui nessa dispensação, algo detém
a manifestação do homem da iniquidade. O filho da perdição não pode se manifestar. Porque aqui na terra ainda existem vencedores. Eles existiram em toda a era da igreja. Em algumas assembleias, como Filadélfia, e assembleias do tipo de Filadélfia, praticamente os vencedores compõem toda a assembleia. Em alguns outros lugares, o número é menor. Em alguns, eles são apenas um pequeno grupo, mas não importa. Em toda a história da igreja, em todos os cantos da terra, sempre houveram vencedores. E enquanto houver guerra, o homem da iniquidade, a sua manifestação é detida por aqueles que oram, por aqueles que vigiam, por aqueles que buscam uma vida de santidade, por aqueles que servem ao Senhor, por aqueles que conhecem a sua palavra, por aqueles que servem os irmãos, que dão a sua vida pela igreja, que pregam o evangelho. Estes, eles são sal da terra. Meus irmãos, como é que o alimento era preservado de deterioração, carnes, na antiguidade? Através do sal. O sal é um agente que preserva a comida do apodrecimento. Nós, segundo o Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte, devemos ser sal da terra. Preservar essa terra do apodrecimento. Nós somos luz do mundo e trazemos a luz de Deus sobre as trevas desse mundo. Fomos chamados para isso. Mas, quando os vencedores forem levados, quando o filho varão for arrebatado, o que restará nessa terra? Onde estará o sal? Onde estará a luz? Onde estará o perfume de Cristo? Onde estará o testemunho do Senhor? Meus irmãos, nesse momento, Satanás é lançado sobre a terra. Imaginem o que será a vida nessa terra, nesse momento. Um governo de iniquidade. Um governo abertamente iníquo. Sem impedimentos espirituais. O pecado terá livre curso. Meus irmãos, nós hoje já estamos nessa direção. Nós vemos o hedonismo, a busca do prazer desenfreado. O homossexualismo, toda forma de depravação. Pessoas experimentando coisas, drogas. Pessoas defendendo suicídio. Meus irmãos, nós já vivemos num mundo que está nesse caminho. Mas pela graça de Deus, os vencedores da igreja ainda estão em grande número sobre essa terra, orando, jejuando, confessando o nome do Senhor, orando por misericórdia, vivendo uma vida de luz e sal, pela graça de Deus. Pela exclusiva e soberana graça de Deus, quando eles forem levados. Sim, ficará aqui nessa terra uma igreja, uma cristandade. E talvez esse momento seja o de despertamento para esses cristãos que estão adormecidos. Mas é isso que vai acontecer quando houver o arrebatamento. A semana de Daniel é dividida em 2 períodos. Nós podemos olhar esses 2 períodos, meus irmãos, de uma forma geral. Não é possível nós fazermos um estudo completo disso, porque esse período dos 7 anos envolve Apocalipse desde o capítulo 7 até o capítulo 19. Então, boa parte do livro de Apocalipse é ocupada com os eventos da grande tribulação. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos alguns fatos. Os primeiros 3 anos e meio
parecem mostrar para nós. Vejam bem, irmãos, nós, ao falarmos sobre esse assunto, estamos interpretando a palavra profética. Então, o que eu estou falando para os irmãos são probabilidades. É provável que seja assim. Nos primeiros 3 anos e meio, se inicia a carreira do anticristo. Nós não sabemos. Este homem talvez até já esteja entre nós por aí. Mas a sua carreira não se iniciou ainda. Nos primeiros 3 anos e meio, ele será um grande líder mundial. Ele será admirado por seus muitos dotes. Se os irmãos quiserem, podem pesquisar sobre isso. Os profetas do Antigo Testamento, eles falam muito, eles descrevem muito bem a figura do anticristo. Ele será um homem de muitos dotes, dotes intelectuais. Ele será um filósofo. Ele terá o dom da oratória. E saberá convencer pelo seu falar sedutor. Ele será um gênio político. Ele saberá articular as diferenças, as oposições. Ele será um gênio comercial. Quando nós falamos na ruína deste mundo, da economia desse mundo nessa pandemia, irmãos, eu me pergunto, quem irá organizar essa economia nos anos que virão? Consideremos isso diante do Senhor. Ele será um gênio econômico. Ele será um gênio militar. Ele manipular as forças militares com sabedoria, com estratégia. Ele será um gênio administrativo. Ele saberá encaixar as coisas no seu lugar. Ele encontrará soluções para problemas difíceis em todas as áreas. A gente ouve na época das eleições os candidatos falarem: o que eu vou fazer com a saúde? O que eu vou fazer com a segurança? O que eu vou fazer com a escola? O que eu vou fazer com a economia? Com o trabalho? A gente já está cansado de ouvir tantas propostas, né? Ele será um gênio administrativo que terá soluções e as colocará em prática neste mundo. E ele também será um notável líder religioso. Ele saberá como harmonizar as religiões deste mundo. Será um líder admirado. Nessa primeira parte da semana, esses 3 anos e meio, ele construirá uma carreira que o levará ao topo do mundo. Nesses primeiros 3 anos e meio, ele vai ordenar a economia do mundo. E a economia do mundo terá um novo centro. Esse novo centro será chamado Babilônia. A cidade de Babilônia será reconstruída, de alguma forma. Apocalipse capítulo 18. Meus irmãos, nós vemos em Apocalipse 17 e 18 2 Babilônias. Se nós olharmos em 17, toda a linguagem é figurativa. Mas no 18, tudo é literal. É uma cidade comercial, é uma cidade cheia de produtos e artigos, é uma cidade onde comerciantes vêm em navios e comerciam com ela. É um centro mundial do consumo. O anticristo ordenará a economia mundial e criará um novo centro para essa economia. Nesses primeiros 3 anos e meio ocorrerão também as 4 primeiras trombetas de Apocalipse. Nós não temos como estudar isso tudo, meus irmãos. Teríamos que estudar o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse ele é praticamente estruturado por 3 sequências de 7 fatos. Então,
Primeiro, uma sequência de 7 selos que são abertos. Segundo, uma sequência de 7 trombetas que são soadas. E terceiro, uma sequência de 7 taças que são derramadas. Então, essas três sequências de 7, elas estruturam o livro de Apocalipse. Nesses primeiros 3 anos e meio, vão ocorrer 4 trombetas. Se os irmãos forem lá, no livro de Apocalipse, vão ver que toda essa primeira parte da tribulação, da semana, ela corresponde à ira, à cólera de Satanás, à cólera do diabo. Isso está em Apocalipse. Logo em seguida que ele é expulso. 12:12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, aqui nós vemos a cólera de Satanás. Sabemos que o dragão é o antideus. O anticristo é aquele que o dragão envia a essa terra como o falso Cristo. Ele será ferido de uma ferida mortal, diz Apocalipse 13, e será curado milagrosamente. E por isso, ele é um falso Cristo, como que imitando a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. E o falso profeta é o falso espírito, é aquele que induz a adoração do falso Cristo. Então aqui nós vemos que nesses primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele não se revela no grande líder mundial. Só que ele permite essas trombetas serem soadas. Essas trombetas são tocadas anunciando juízos ambientais. 1/3 do verde da terra, 1/3 da vida do mar, 1/3 das águas e dos rios, 1/3 da luz natural da terra. Por que que o inimigo lança esses juízos sobre a terra? Porque ele deseja assustar. Porque ele, através do medo, deseja dominar as pessoas. Ele organiza um quadro de terror para que ele próprio traga a solução para a grande tragédia que se desenha diante de todos os homens. Então, durante os primeiros 3 anos e meio, acontecem essas 4 primeiras trombetas. As outras 3 vão vir na segunda metade. Nesses primeiros 3 anos e meio, faz pacto com Israel. De alguma forma, meus irmãos, Israel reconstruirá o templo em Jerusalém. Nós sabemos que hoje isso é impossível. Existem 2 mesquitas na área do templo. Uma delas, o Domo da Rocha, está exatamente em cima do lugar que é o Santo dos Santos. Não há solução para esse impasse, mas o anticristo saberá como fazer isso. Os judeus reconstruirão seu templo e retomarão seus sacrifícios. Apocalipse 11:1 nos fala do santuário de Deus. E o versículo 2 de Apocalipse 11 nos fala que o átrio exterior deve ser deixado de fora, não precisa ser medido, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses, 3 anos e meio, 60 dias. Metade do período da semana. Jerusalém provavelmente será uma cidade internacional. Provavelmente esse templo terá o seu funcionamento normal por parte dos judeus, mas o pátio exterior será franqueado aos gentios. Por quê? Porque será estabelecida uma religião mundial. Nós estamos caminhando para isso também. Haverá uma religião mundial. Capítulo 17 de Apocalipse. A meretriz.
Meus irmãos, se vocês forem lá ver, no capítulo 17 de Apocalipse, vocês vão ver que essa meretriz, ela está, a base dessa meretriz é uma cidade de 7 montes. É a única cidade historicamente consagrada como a cidade dos 7 montes é a cidade de Roma. Nós não sabemos, mas de alguma forma, Roma terá um papel importante nessa meretriz, que será uma religião mundial organizada pelo anticristo, com centro em Roma. E todas as outras religiões, de alguma forma, vão se harmonizar com o espírito do que lá estiver. Nós sabemos que lá hoje está o Papa, lá hoje está a sede da Igreja Católica Romana. Talvez ela tenha um papel importante nessa nova religião mundial. Mas a Terra toda vai estar unida numa só fé. Israel está em acordo com isso. E por isso o templo terá um pátio aberto para os gentios. E de alguma forma, todas as religiões do mundo estarão em harmonia nessa primeira semana. Mas os cristãos que ficarem, e os judeus piedosos, eles terão problemas com isso. E por isso, será um período de grande perseguição, de grande pressão. Pressão cultural, pressão psicológica, pressão espiritual. Será um tempo de muita dificuldade para aqueles que não aceitarem a religião mundial da paz, da harmonia, de um Deus abstrato que todos cultuam. Sejam budistas, muçulmanos, judeus, cristãos, espíritas, o que quiser. Mas haverá essa religião mundial. Ela será construída. E por fim, Apocalipse 11. Nessa primeira semana haverá o ministério das 2 testemunhas. Esse será o primeiro período. Mas logo se inicia o segundo período, quando o pacto com os judeus é rompido. Quando os sacrifícios são interrompidos. E aí, meus irmãos, Apocalipse 9 e 13 são 2 capítulos que nos mostram quem é o anticristo. Ele se manifesta agora no seu caráter bestial. Ele rompe o pacto com os judeus. Lá em Apocalipse 17 nós temos registrado o momento em que ele descarta a meretriz. Ele a faz em pedaços. Come as suas carnes. Porque agora essa meretriz não mais interessa. Agora ele vai estabelecer o culto de si mesmo. E nessa segunda parte, então, começam os eventos mais sérios, que o Senhor chama de grande tribulação. Por isso que ele diz para os judeus fugirem de Jerusalém. O anticristo se assenta no santo lugar, destrói a religião mundial e exige a adoração universal. A economia mundial agora passa a ser vinculada ao número da besta. Eu não sei como é isso, irmãos. Pode ser algo literal, uma marca literal ou não, mas o que importa é que nesse momento haverá uma economia mundial atrelada à besta. E aqueles que não adorarem a besta não poderão comprar e vender. Agora, os judeus também passam a ser perseguidos. Tocam as 3 últimas trombetas. O inimigo convoca os seus exércitos que vêm do poço do abismo. Acontece uma guerra, 6ª trombeta, na qual morre 1/3 da população. Meus irmãos, hoje em dia nós temos 8 bilhões, quase 8 bilhões de seres humanos. O 4º selo fala de uma epidemia, uma peste, que vai atingir 1/4 da população da Terra. 1/4 da população terrestre seriam 2 bilhões de mortos. Sobrariam 6 bilhões. 1/3 desses 6 bilhões morrem nessa guerra. Mais 2 bilhões são mortos.
Fora os que morrem nos outros juízos. Só nesses dois eventos nós temos metade da população da Terra sendo destruída nestes eventos da tribulação. Nesse momento, acontece o arrebatamento. Dentro desse período, mas a colheita é arrebatada. Ou seja, o restante daqueles que não estavam prontos, o restante de todos os cristãos que ficaram, como diz Paulo lá, na primeira epístola aos Tessalonicenses. Esses foram, até esse momento, eles foram amadurecidos certamente. Eles enfrentaram essa situação tão terrível e, através disso, eles foram amadurecidos. Aqui acontece, então, o que é descrito em Apocalipse 14, de 14 a 16. A seara da terra. O Senhor vem sobre a nuvem e ceifa a terra e são arrebatados. Depois disso, ainda dentro da segunda parte da semana, 7 taças da cólera de Deus são derramadas sobre essa terra. Nós temos ali, Apocalipse 15, 16, claramente dito que são as taças da cólera de Deus. Versículo 1 de capítulo 15. Nenhum cristão estará sobre a terra quando a cólera de Deus for derramada sobre essa terra. E aí, meus irmãos, não é mais um terço, não, aí a praga é total, a destruição é completa. Mas aí não há mais crentes sobre essa terra. É nesse momento que os exércitos do mundo todo cercam Israel. Eu não sei explicar, mas de alguma forma, Israel, após o pacto ser rompido, foi despertado e se tornou objeto do ódio e da ira do mundo todo. E por causa disso, os exércitos do lado da Europa, do leste, melhor, do oeste, do ocidente, eles vêm sobre Israel. Os exércitos do norte, Gog e Magog, vêm sobre Israel. E os exércitos do oriente, do leste, também vêm. O Eufrates seca. Israel é cercado. Em Zacarias 14 e em Joel 3, nós temos uma descrição muito clara dessas nações cercando Israel, da destruição que acontece. Mas é nesse momento que o Senhor surge em glória com os seus exércitos. Ocorre a batalha do Armagedon e a vitória do Senhor. Termina a grande tribulação. Meus irmãos, eu peço desculpas se essa sequência de eventos foi tão pesada, porque os fatos que são relatados pelas Escrituras para esse período são fatos muito sérios. E por isso, ao final, nós devemos levar algumas lições dessa tribulação. A primeira lição que esse é a seguinte: Deus é soberano. Ele governa a história deste mundo. Ele tem nas suas mãos as rédeas desse universo. E por causa disso, ele é capaz de descrever perfeitamente como esse mundo vai acabar. E nos dizer antecipadamente, para que nós nos preparemos de forma a escapar desse período, que não é um período para nós. Deus está no controle, irmãos. Não fique olhando para as coisas terríveis que estão acontecendo. Continue a ser sal. Continue a ser luz. Não invista nesse mundo. Esse mundo não tem conserto. Esse mundo... Invista lá no céu. A traça não come lá. A ferrugem não ataca. Porque você será recompensado. Isso tem valor eterno. Vivamos hoje à luz disso. Os juízos sobre essa terra logo chegarão.
O Senhor tem o controle. O Senhor tem o livro nas mãos. A posse desse universo já está com Ele. E Ele simplesmente abre o livro, no qual estão os propósitos de Deus, para que se cumpram plenamente. E este mundo será julgado. Este mundo experimentará tudo aquilo que Ele desejou. Não há mais limites. Não, total liberdade. Não há mais pecado. Não há mais restrição. O resultado será destruição, miséria, julgamento e morte. Deus é soberano, irmãos. Esse tempo também é positivo, porque há muitos que já ouviram o Evangelho e não creram. Muitos que creram no Evangelho, mas não são fiéis. Estes serão despertados. E aqui nós vemos que a grande tribulação tem um efeito positivo. Eles serão despertados de uma forma que eles serão feitos vencedores. Terá graça e provisão para eles, para vencerem e para darem bom testemunho e para levar outros com eles nesse período terrível que virá. Vigiemos e oremos à luz desses fatos, meus irmãos. Sejamos vigilantes. Estejamos preparados para a vinda do Senhor. Estejamos envolvidos com os negócios do seu reino. Não somente escaparemos da tribulação, se assim for, pela misericórdia de Deus, mas também estaremos preparados para aquele reino que será introduzido ao final da grande tribulação. Virá o reino do nosso Deus e o reino do seu Filho. O Senhor reinará sobre essa terra. E nós, pela graça de Deus, reinaremos com Ele. Que o Senhor possa hoje formar-nos vencedores. Que hoje nós possamos aprender com Ele, com a sua vida em nós, a ser vencedores. Que hoje nós tomemos as provações, as tentações, as situações que nós vivemos, para que sejamos formados vencedores. E sejamos levados antes desse dia terrível que há de vir sobre toda a terra. Que o Senhor seja conosco, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar porque tu és soberano. Queremos te louvar porque tu presides sobre tudo e todas as coisas. Queremos te louvar, Senhor, porque este mundo sim será julgado. E é justo que ele seja julgado. Porque esse mundo te rejeitou. Esse mundo te colocou numa cruz. Esse mundo escolheu voltar as costas para ti. Senhor, mas nós oramos, Pai, que tu possas levantar os corações dos teus filhos, para que antes que esse dia terrível chegue, tu possas despertar muitos, trazer muitos que ainda não creem em ti, para ti, e despertar muitos daqueles que não estão vigiando, para que se tornem vigilantes. Desse modo, Senhor, que tu possas livrar-nos deste dia tão terrível que há de vir, a grande tribulação. Ó Senhor, nós confiamos em ti. Nós sabemos, Senhor, que se olharmos para nós mesmos, nós não temos esperança alguma. Mas, Senhor, tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Nós sabemos que tu és um Deus de misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que tu conheces as nossas fraquezas. Tu és o nosso sumo sacerdote. Tu vieste em carne. E tu, como homem, conheces a nossa estrutura. Tu sabes, pó. Tu és capaz de nos fortalecer, de nos assistir, de nos capacitar para que sejamos feitos vencedores. Senhor, nós confiamos em ti. Nos encomendamos às tuas mãos, para que tu realmente, Senhor, complete a tua obra em nós. E que no dia, Senhor, em que tu chamares o filho varão, nós possamos ser levados até o teu trono. Esse é o nosso desejo, Senhor. Pela tua misericórdia faz isso. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai.
Amém. Amém.